Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre esse ano que nós estamos passando, um ano de 7 eclipses. É um período de um ano, não é só o ano de 2020. O primeiro eclipse ele começou em dezembro de 2019 e o último vai ser em dezembro de 2020. Nós estamos dentro desse período, né? Então, nós estamos num período crítico, eu diria decisivo, até para a continuidade da humanidade na Terra. Um ano de muitas surpresas, nós estamos sendo pegos aí com tantas mudanças na Terra, na política, na sociedade, no ser humano internamente também. Então, dentro de um ano de 7 eclipses, que é um fenômeno muito raro, né, e especial também, e nós aprendemos através desses limites que nós ultrapassamos, né, porque 7 eclipses é um ano de muitos desafios. E no vencer esses desafios, nós repensamos a nossa passagem pelo planeta. Nesses 7 movimentos, a Lua e o Sol, eles marcam os acontecimentos, abrindo a passagem dessas energias poderosas, né? Então, assim, as coisas não acontecem nos dias do eclipse, mas o dia é o dia da entrada da energia, que ela se torna potente e vai crescendo com o decorrer do tempo, né? Então, com esses movimentos súbitos, né, e sequenciados, vem trazendo com força essa mudança, né, forçando a gente à mudança, trazendo uma revolução para a Terra. Porque assim, os eclipses, eles não são apocalípticos, o universo não é apocalíptico, ele está sempre em crescente desenvolvimento. Vamos dizer que ele é revolucionário, né? Porque a revolução são as mudanças quando elas têm que acontecer. E nem sempre elas acontecem de uma forma branda, né? Principalmente aquelas tão estruturais. Então, tudo isso coloca em xeque todo o conceito da matéria, né? Do corpo, da materialidade, né, dos recursos, do dinheiro. Então, a validade de tudo isso e a finitude também. Então, a morte que está passando, que não pede licença, não obedece regra alguma e vem atropelando com força a raça humana. O primeiro movimento do eclipse aconteceu no dia 26 de dezembro, já trazendo um prenúncio para o ano de 2020. Então, esse primeiro eclipse solar, ele abriu uma energia de revolução, de mudanças radicais na Terra. Então, o homem, ele enfrentou o seu encontro kármico mais pesado, porque ele quebrou a sua aliança com o universo. E eu não preciso ser astróloga para falar isso, basta observar. Então, o homem recebe a vida, a Terra, com toda a beleza, todo o esplendor da Terra, recebe a inteligência que permite que ele domine todos esses recursos, né, que são necessários, não só para que ele sobreviva, mas para que ele viva muito bem. Em contrapartida, o que ele dá? Ele explora indevidamente, destrói a natureza, com os outros seres humanos ele maltrata, escraviza, mata, corrompe a justiça, aprisiona, promove a mentira, a ignorância, se aproveita da fé e trata a vida e os seus princípios mais elementais com o maior desprezo. Então, quando a ignorância chega nesse ponto, com a violência, com a indiferença, com o egoísmo, o homem, quando ele se deixa iludir pela materialidade, pela avidez, a ganância dos desejos, né, vão tornando ele cego para as coisas do espírito, para o espírito não só que existe dentro dele, mas que existe em todas as coisas do planeta, inclusive o próprio planeta. Então, ele se perde nesse sentido da sua própria alma. Então, é aí que muitos mitos contam, né, que quando o homem ele se torna muito agressivo, muito ignorante, que eles abandonam a Terra, né? E aí passa a se cumprir o pacto de Brahma com Shiva, né, que é quando a vida autoriza a morte como o último recurso para que possa continuar a sua existência. A Terra não é mais aquela pérola do universo, mas ela é um ser infectado com um vírus mortal chamado homem.
E a partir de agora entrou um vale-tudo no cosmos para que a Terra seja regenerada. A guerra, que se iniciou no dia 26 de dezembro, no 8º grau de Sagitário, onde aconteceu o eclipse, não é uma guerra assim, não é a dos bons contra os maus que nós costumamos conhecer, né? Que são aquelas de movimentos políticos, religiosos, aquelas pessoas que pensam que é esquerda ou que é direita, ou, né, o que está hoje atualmente, em que pelo menos quase todos, né, estão em guerra contra a disseminação do vírus. Então, a guerra que está em curso e que a grande maioria da Terra é meramente uma espectadora. É entre o quê? Essa profunda maldade, né, essa devastação que está sentada na Terra, conduzindo a todas as pessoas, inclusive a própria Terra, à sua destruição. Então, essa guerra ela está sendo travada contra as forças cósmicas de regeneração que comandam todo o universo. Então, eu acho que eu não preciso nem responder qual é o lado que vai sair vitorioso, né? Mas nessa batalha, que assim, os deuses abandonam, mas jamais a inteligência do universo. Então, por isso, nós precisamos ser pacientes, resilientes e cumprir a nossa parte nessa luta. Então, qual que é a nossa parte? Esse eclipse, ele teve um objetivo principal, que é o de despertar a vontade comum da humanidade, para evitar a desintegração causada pelo individualismo, pela dualidade que estava nos acometendo. Então, foi necessário criar assim uma grande comoção para estabelecer esse princípio com firmeza. As armas de defesa humana contra esse vírus, por exemplo, não são somente os remédios, as possíveis vacinas, mas a afirmação da solidariedade dos homens, na unidade do propósito. Então, estando assim unidos em grupos solidários, é a melhor e maior forma de viver uma vida saudável agora. Já no eclipse, o segundo eclipse que aconteceu em 10 de janeiro, esse eclipse foi aquele que trouxe a disseminação do vírus. Então, ele abriu assim de uma forma espetacular, né, dramática, inclusive, a passagem da morte na Terra, como uma resposta para essa sociedade desajustada. Então, é como a disseminação desse vírus foi como uma ópera trágica, né? Aquela que os acordes alcançam todos os cantos da Terra. E o tema dessa ópera é: qual é o preço da vida? Como um raio, né, que derruba, que faz aquele efeito dominó, o vírus se espalhou, continua se espalhando e vai seguindo, cumprindo essa função de despertar os homens para a importância da vida e para o sentido da vida. O terceiro eclipse é o que vai acontecer agora, em 5 de junho. Esse eclipse, ele já abre uma necessidade maior de uma nova formação social e econômica. Então, o que nesse momento a gente fala muito, né, mas assim as coisas vão se tornar mais urgentes e com possibilidades de serem mais efetivas a partir de 5 de junho. Então, as circunstâncias sociais que nós vivemos hoje, né, que trouxeram essa pandemia, foi principalmente a dependência como um fator mais importante, né? Então, isso está muito explícito e que precisa ser solucionado, porque o sustento ele não é mais possível através de muitos trabalhos, né? A economia ela chegou num ponto de quebra que já é irreversível. Então, assim, esse sustento ele depende muito hoje daquilo que o Estado lhes dá. Então, essa dependência ela causa 2 vias de efeito, né? Uma, que ela pode tanto criar uma sociedade domesticada, né? E outra, que ela desperta aquelas energias mais primitivas, aquelas energias selvagens, que são do instinto humano. Porque você mexe com a subsistência, com a sobrevivência, são outros fatores que vêm à tona também. Em todas essas formas, né, sejam as dependentes,
ou independentes, os instintos naturais eles são liberados e nós vamos ver aí muitas demonstrações negativas dele. Não só na parte das pessoas que sofrem, né, pela dependência, né, quando o Estado não cumpre corretamente, que pode trazer a violência, pode trazer as rebeliões, mas tem uma outra via negativa também, porque assim, o instinto ele se desperta tanto naquele que precisa como naquele que tem que dar, né? Então, assim, a outra via negativa, que é o egoísmo, a perversão, a violência, principalmente por parte dos que são do comando, né, que deveriam cumprir a função de cuidar melhor. Então, a natureza humana, que é subserviente, né, a subsistência, ainda é melhor e mais humana do que aquela que é subserviente à ambição incontrolável, a necessidade de dominar os outros seres através da autoridade e principalmente de uma autoridade que eles se colocam sobre os próprios recursos do planeta. Isso, assim, acho que é a parte mais injusta da sociedade, é essa. Então, entre esses subservientes, né, existe um outro grupo, um grupo de meio, né, que são aqueles que não dependem tanto dos fatores do Estado, eles não estão dominados também por uma necessidade tão pungente, né, e são as pessoas que abriram mais a sua consciência. Então, alguns deles, porque já acumulavam um certo conhecimento, e outros porque estão despertando agora para esse conhecimento, devido à situação. Então, essas pessoas são os ativistas, né? Aqueles que não estão inertes perante essas mudanças. Então, eles são uma parte fundamental, porque eles são responsáveis por esse intercâmbio, em primeiro lugar, né? Por esse intercâmbio das discussões entre as pessoas que necessitam, né, de ajuda, de apoio, e aquelas que podem ajudar, que na maior parte que é o Estado, que são os líderes, né? Então, essas pessoas de meio, esses ativistas, né, eles têm não só a tarefa de resistir ao caos, né, mas de pensar e apresentar as possibilidades para as próximas mudanças da Terra, da sociedade, para que elas organizem esses recursos para a reconstrução. Então, são as mentes da resistência para enfrentar, para vencer as injustiças, para vencer a ignorância. Então, eles têm que fazer esse ponto de apoio para levar a comunicação para os dois lados, né? Levar a comunicação do que se passa realmente para aqueles que estão abaixo e a comunicação da necessidade de apoio, que é muito importante nesse momento para aqueles que estão acima. O quarto eclipse, ele é o mais importante de todos, porque ele é o ponto central desse movimento dos eclipses. Ele é a estrutura de toda essa fase. E esse eclipse solar, ele vai acontecer no dia 21 de junho. Acontece no 1º grau da constelação de Gêmeos, em conjunção com a estrela Betelgeuse. Inclusive, essa estrela tem características muito interessantes, né? Porque até pouco tempo atrás, os astrônomos pensavam que ela estava a ponto de explodir, de acabar, né? Mas eles descobriram recentemente que não passou de uma falha de observação. Então, ela está lá, continua lá, mais brilhante, mais potente do que nunca, no braço da constelação de Órion. Esse eclipse, ele mostra que todos os eventos, todas as experiências anteriores, tudo que aconteceu até esse momento, né, até esse 21 de junho, levou o mundo para uma necessidade urgente de mudança. Então, é preciso, esse eclipse ele abre o momento da decisão da mudança. Para onde nós vamos mudar? Então, nós seguir concordando com o sistema atual não vai ser mais possível, porque, assim, de todas as coisas, né, que nós estamos passando, vão surgir muitas apresentações de novas mudanças, não vai ser uma só, então vão ser várias possibilidades, né?
aonde o planeta, né, as pessoas vão ter que escolher, vão ter que decidir. Então, um fato é certo, nós vamos partir para uma mudança radical, que é um ponto sem retorno. Porque nós chegamos, nesse momento, né, em 21 de junho, no ápice da energia dos 7 eclipses, que é o momento mais agudo, que vai determinar essas mudanças. Então, nesse ponto mais extremo, o Sol, ele favorece o quê? Né? Ele favorece o conhecimento, ele favorece os homens de conhecimento, os líderes que trazem uma reorientação através da inteligência, né, e não das armas. Então, permanecer já não significa uma comodidade, porque assim, aquela inércia, né, a alienação, ela não vai mais trazer o pseudo-conforto de antes. De todos vai ser exigido uma escolha nessa mudança. E a vontade coletiva é que vai ter muita força no movimento, como nunca antes visto. Então, atentem-se ao seguinte: quando uma velha bandeira num navio é baixada e uma nova é hasteada, são os marinheiros que o fazem e não o capitão. O quinto eclipse, ele acontece 30 dias depois desse, 30 dias não, poucos dias depois, perdão, que é em 5 de julho. Então, esse eclipse lunar, ele acontece em conjunção com duas importantes estrelas, a estrela Sela, da constelação de Sagitário, e Sírius, da constelação de Gêmeos. E Sírius é uma das estrelas mais... é uma estrela muito próxima de nós, né, muito visível no céu, e assim, ela traz muitas energias para a Terra, desde o tempo dos egípcios, que eles já alinhavam tudo com ela, já contavam os mitos que vinham de Sírios, né? Eles tinham até essa história. Então, aquela frase revolucionária, né? Nos tirou tanto que nos tirou o medo, é muito bem aplicada nesse eclipse aqui. Porque ele traz uma energia para uma grande revolução no planeta. Então, as revoluções, quando elas acontecem na Terra, elas são o quê? São aquelas forças muito potentes que ficam enterradas, né? E que elas saem no momento em que a nossa cultura precisa de tempos em tempos, né? Então, ela surge e cumpre essa missão. Então, essa energia, ela vem à tona. Então, nesse momento, praticamente todos os pontos da Terra vão estar questionando e desafiando a validade dessas crenças tradicionais sociais que nós temos, né? Que essas atitudes das suas rotinas, não só nas pequenas coisas mudaram, mas também precisam mudar num sentido mais amplo. E vão abrindo os olhos para o quanto o desenvolvimento sociopolítico, né, ele perverte, né, sempre perverteu e negou a cultura. Então, os ideais de crescimento selvagem do capitalismo, aquela presunção social de classe, aquela coisa monárquica que não cabe mais, né? Então, aqui começa a surgir um novo discernimento que valoriza mais os conceitos espirituais, né, e culturais. E isso vai ter uma forte ampliação. Porque, como eu já disse nas previsões, em todas as previsões que eu fiz para 2020, é o ano que cai o véu. Então, se é o último ano, tá um finzinho. Cada vez mais pessoas, com o passar do tempo, vão enxergando a realidade do mundo como ela se apresenta. Então, esse movimento de mudanças fundamentais, ele é muito fortalecido também por essa energia, como eu disse, da estrela Sírius, né, que nós recebemos. Mas ela não traz só essa energia, ela também desperta a compreensão, a sabedoria, né, um entendimento maior, para a gente se lembrar do que é ser humano, no sentido mais amplo da palavra. O sexto eclipse, ele acontece em 30 de novembro, certo? Já é um período mais longo, até porque toda essa energia de final de junho e de julho, ela precisa de um tempo para se ajustar e se organizar, né? Então, em 30 de novembro, nós temos um eclipse lunar que vem na conjunção das estrelas Aldebaran, que é a estrela do olho da constelação de Touro, e Antares, que é a estrela do coração da constelação de Escorpião.
Porém, como Escorpião é uma constelação que tem uma forte inclinação, essa estrela ela está alinhada com a constelação de Ophiuchus, que é onde acontece também esse eclipse. Então, essa fase, né, de 30 de novembro, ela traz uma energia muito mais assim de uma nova visão sobre as coisas, uma nova postura perante o mundo. Então, assim, as pessoas chegam nesse momento com um novo aprendizado com relação aos seus sentidos, né? No visual, no paladar, em tudo, né? Então, assim, se refinam os sentidos do homem. Então, ele aprende, assim, a ver a beleza sem a necessidade de possuí-la, né? Então, assim, porque o materialismo, ele é isso, é a necessidade de possuir a beleza, sendo que ela existe para ser vista, de compreender que a necessidade é uma coisa, desejos são outras, são diferentes, né? Então, aquela observação do mundo, dos outros, com uma maior profundidade, de valorizar mais o que é o correto, de se ater ao essencial, que é fundamental, porque assim, esse se ater ao essencial, ele vem muito da paz que muitas pessoas descobriram, né? Por conta da leveza de se soltar dos excessos materiais. Então, assim, é uma leveza de espírito, né? Ela traz uma paz muito grande. E outro ponto fundamental, né, que é o que levou muito, né, despertou muito todas essas situações que nós estamos vivendo, que vamos continuar vivendo ainda até pelo menos o final do ano com força, essa coisa de nos importarmos mais com o outro, né? Essa mobilização para ajudar as pessoas, observar assim, o sofrimento das pessoas e assim e ter uma verdadeira empatia com ele, certo? E essa coisa de ajudar sem querer nada em troca também, porque esse ano de sofrimento nós aprendemos a sofrer, né? E a suportar o sofrimento. Então, essa lição do estoicismo que leva todos a revalorizar as relações que é muito importante. Então, nós chegamos nesse momento do eclipse, que é o momento da reaproximação entre as pessoas. Nós chegamos na fase que precisamos e vamos começar a fazer, né, a reconstruir as relações humanas, através dessa nova aproximação. Então, porque nós aprendemos a importância, né, de ter um alvo comum, porque descobrimos também que nós seguimos todos na mesma direção. Bom, o 7º e último eclipse, ele é, vamos dizer, o melhor de todos, né? Não é o mais importante, mas é o melhor porque ele já traz uma energia assim de repouso um pouco, uma pausa, vamos dizer assim. E o símbolo desse eclipse solar é a sorte que volta a pousar na Terra, certo? A sorte que pousa prometendo um futuro melhor, certo? Então, assim, é uma esperança nova que chega com uma promessa. Esse último eclipse, ele acontece na constelação de Ophiuchus, que é a constelação da nova era, né, que é o médico Asclépio, o curador, né, aquele que traz também a vida a partir da morte, né, ele também tinha essa capacidade de ressuscitar, né, como Jesus. E o eclipse ele acontece na constelação de Ophiuchus e conjunta a principal estrela da constelação, a mais brilhante de todas, que é a Rasalhague. Então, assim, a energia ela vem com uma potência ainda maior. Então, o cansaço que todos vão estar nesse momento, né, por tantas dificuldades que passamos, tantas adversidades que enfrentamos, então nós encontramos aqui, como eu disse, uma esperança, um repouso. Então, ele mostra que a força da cura e da vida são coisas que sempre vão estar disponíveis para o homem, sempre. E ela se apresenta no momento em que nós nos abrimos para ela. Depois desse ano tão difícil, de perdas, de prejuízos, nós recebemos como recompensa
uma energia de cura, de vida, que vem assim para coroar todos os nossos esforços. Como um anúncio vindouro também, né, prometendo 2021 como um ano melhor. Então o espírito humano, ele se fortalece, recebe essas bênçãos cósmicas por ter enfrentado esses desafios, vencendo esses desafios na criação de ambientes sociais mais inclusivos, mais compassivos e principalmente se mantendo fiel a si mesmo. Tem um mito africano que eu gosto muito e eu acho que ele se aplica muito nesse momento agora, que é o seguinte, que ele conta que teve um tempo que a morte fez uma passagem selvagem sobre a terra. Então ela matava os seres humanos aos montes, né, e não parava. E nem os deuses conseguiam detê-la, nem os orixás, né, da África conseguiam detê-la. Então surgiram as crianças mágicas. E essas crianças que sabiam tocar os instrumentos, elas começaram a tocar sem parar. Então a morte, sem conseguir parar de dançar, parou de matar. Eu acho muito bonito isso. E eu acho que nós podemos aprender, né, com essa mitologia africana das crianças mágicas, é que nós vencemos a morte com a arte, com a alegria, com o amor. E nós nunca devemos parar de tocar os nossos instrumentos, o nosso dom, que é a missão que viemos realizar na Terra. Abraços estelares, obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o próximo vídeo.